Uma nova série da Netflix sobre dois irmãos que mataram os pais foi duramente criticada por um dos homens que inspirou a produção. Monstros Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais, estreou na semana passada e rapidamente se tornou uma das mais assistidas na plataforma de streaming. A série é protagonizada por Cooper Koch e Nicholas Alexander Chaves como os dois irmãos e por o imenso Javier Bardem e Chloe Sevigny como seus pais. Lyle e Eric Menendez são dois irmãos que mataram os pais milionários em 20 de agosto de 1989. José e Kiri Menendez foram alvejados com vários disparos a queima-roupa em sua mansão em Beverly Hills. Os irmãos, que tinham 21 e 18 anos na época, inicialmente disseram à polícia que encontraram os pais mortos ao chegarem à casa. No entanto, foram julgados e condenados por parricídio. Na época, os irmãos afirmaram que cometeram os assassinatos em legítima defesa, após anos de supostos abusos físicos, emocionais e sexuais. O Ministério Público, por outro lado, argumentou que eles queriam matar os pais pela herança. Eles foram sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na prisão, e por meio de uma carta publicada no X, o antigo Twitter, por sua esposa Eric Menendez, questionou a produção no dia seguinte à sua estreia, afirmando que se trata de uma calúnia desalentadora. Eu achava que as mentiras e as representações tendenciosas que recriavam Lyle eram coisa do passado, que tinham criado uma caricatura de Lyle baseada em mentiras horríveis e descaradas, e que agora voltam a abundar na série, destacou. Só posso acreditar que fizeram isso de propósito. Com grande pesar, digo que acredito que Ryan Murphy, foi o criador da série, não pode ser tão ingênuo e impreciso sobre os fatos de nossas vidas a ponto de fazer isso sem má intenção, acrescentou o irmão mais novo. É triste para mim saber que a representação desonesta da Netflix das tragédias que cercam o nosso crime fez com que as dolorosas verdades retrocedessem vários passos no tempo, para uma época em que a promotoria construiu uma narrativa baseada em um sistema de crenças, segundo o qual homens não eram abusados sexualmente, e que homens experienciavam o trauma da violação de maneira diferente das mulheres, continuou. Estas mentiras horríveis foram desmentidas e expostas por inúmeras vítimas, corajosas que superaram sua vergonha pessoal e falaram com coragem ao longo das últimas 2 décadas, disse Eric. O drama da Netflix apresenta os assassinatos a partir de diferentes perspectivas e explora o que poderia ter levado os irmãos a matar os pais. No entanto, a produção se esforça para mostrar as coisas do ponto de vista dos pais, algo que seus criadores afirmaram ter se baseado em uma pesquisa aprofundada. A série sobre a família Menendez é uma continuação da controversa primeira temporada de Monstros sobre o serial killer americano Jeffrey Dahmer, que foi criticado em alguns setores por ser insensível. Estes dramas foram idealizados por Ryan Murphy, diretor, roteirista e produtor por trás de séries como Glee, Pose, Vigilante, Hollywood e entre outras. Em declarações recentes, Murphy afirmou: "Acho interessante que tenham feito uma declaração sem ter assistido ao programa. É realmente difícil, se se trata da sua vida, ver sua vida na tela", reconheceu. O que me parece interessante e que ele não menciona em sua declaração é que, se você assistir ao programa, diria que 60 a 65% da nossa série se concentra no abuso e no que eles afirmam que aconteceu, afirmou Murphy. Fazemos isso com muito cuidado e damos espaço para que eles contem sua versão e falem abertamente sobre isso, continuou. No entanto, acrescentou Murphy, ele e sua equipe sentiram que era importante também mostrar as coisas do ponto de vista dos pais. Neste tempo em que as pessoas podem falar sobre abuso sexual, discutir e escrever sobre todos os pontos de vista, pode ser controverso, apontou. Houve 4 pessoas envolvidas, 2 delas estão mortas. O que acontece com os pais? Como narradores, tínhamos a obrigação de tentar incluir sua perspectiva a partir da nossa pesquisa, e assim fizemos, defendeu. Agora eu vou dar a minha opinião como roteirista e como jornalista. Primeiro, ao assistir a série, tem um dos episódios, se você não assistiu, vá lá, assista e depois volte aqui para comentar. Um dos episódios é centrado somente na declaração do abuso sexual que o pai cometera contra um dos filhos, o Eric. Lyle, por sua vez, replicou os abusos
do pai no irmão. Isso fica claro na série. Agora, eu vou mais além, eu vou mais profundo, e aqui eu acho que uma análise do contexto, do roteiro, o roteiro é muito bem escrito, por sinal. Vai e volta o tempo todo, muito bem escrito mesmo. Vale muito a pena assistir, para quem tem estômago forte. Agora, para além disso, eles estão presos há 34 anos. Eles foram frutos do abuso do pai, da conivência da mãe, dá um pouco a entender que a mãe também era conivente e também participava em alguns momentos, quando, por exemplo, ela vai olhar do filho para ver se ele tem AIDS, do filho mais novo. Então, me parece, e aí tem uma tese da advogada deles, de defesa, que poderia ser, inclusive, uma legítima defesa. Mas aí, muita gente me procura e falou, Fernando, eles já tinham 18 e 21 anos, eles que fossem embora, denunciassem os pais, eles queriam o dinheiro esse que está estimado, naquela época, em cerca de 18 milhões. Hoje, convertido, seriam mais de 34 milhões. Podem ter matado por dinheiro, sim. Mas eu pergunto a você, se você sofre abuso constantemente pelo seu pai, você decide, premedita, matar o seu pai. E junto à sua mãe, que já tinha um histórico problemático, bem problemático, de depressão, de tentativa de suicídio, de remédios aos montes, de bebidas alcoólicas. E eles meio que justificam a morte dela como um livramento também daquela prisão imaginária. Então eu pergunto a você, e quero ouvir o que essa comunidade vai dizer. É justo que dois jovens, no entanto, duas crianças com 6, 7 anos, fiquem anos sendo mortos, inclusive com objetos, pelo pai, e num ato, como eu disse, premeditado, os mata? Ou seria, por exemplo, meio que inimaginável quando ele estivesse abusando lá, ele ainda com 6, 7 anos, que ele matasse o pai. Aí seria legítima defesa? Há de se pensar. Tem muita gente nos Estados Unidos e mundo afora depois dessa série, inclusive antes da série, vai lançar um documentário agora também, que defende que eles sejam soltos. Aqui no Brasil, o máximo da pena é 30 anos. Só pode ficar 30 anos preso. Lá eles já estão há 34 anos. Na minha opinião, eu quero ouvir de vocês, eu acho que eles já pagaram pelo crime. Aliás, seria legítima defesa posterior possível? O crime que eles fizeram contra os pais é menos ou mais abominável do que várias vezes, cerca, segundo a série, de 2 a 3 vezes por mês, os filhos pequenos? Eu quero ouvir vocês, para que a gente traga mais análises de filmes aqui, tanto polêmicos quanto outros, que a gente indique a vocês. Mas não deixa de assistir essa série não, vale muito a pena. Um abraço e até o próximo vídeo.